Pastor Douglas Gonçalves é pastor da igreja Família Jesus Cop e fundador do movimento Jesus Cops. Deus tem derramado graça e criatividade sobre seu ministério. De forma contextualizada e excelente, o pastor Douglas é um dos pastores mais relevantes da internet aqui no Brasil. Recebam o pastor Douglas Gonçalves. Meu nome é Douglas, eu sou ali de Bragança Paulista, interior ali de São Paulo. Eu sou casado com a Valéria, vou fazer 10 anos de casado. Eu tenho 2 filhos, a Luísa e o Davi. E eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Jesus Cop, que ministra o tempo todo, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para refletir Jesus, aonde Ele te plantou para você se parecer cada vez mais com Jesus e formar Jesus nas outras pessoas. A gente tem usado a internet como principal ferramenta de propagação do Evangelho. E aí, meu amigo? E tem sido muito bom. Deus tem aberto as portas para a gente tem um alcance bem grande na internet aí. E eu queria comunicar com vocês hoje um pouco do por que eu acho que a gente cresceu tanto e qual foi as principais coisas que a gente fez que gerou um crescimento. E é um princípio que eu quero compartilhar com você, que não serve simplesmente para a internet, mas para tudo que você está fazendo, para a sua igreja, para a sua célula, para a sua empresa, para um movimento na internet. Tudo que você for fazer, esse princípio vai funcionar. Eu quero compartilhar com você. Mas a gente usa todas as redes sociais, então a gente está espalhado lá em todas elas, do Facebook, do Instagram, do Twitter, um site, YouTube. Então, depois você procura lá, Jesus Cop, com Y, tá? Tenho certeza que vai ser abençoado. Quem aqui já viu um vídeo do Jesus Cop? Levanta a mão assim. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus aqui agora. Brincadeira, mas se você não viu, depois você procura lá, tenho certeza que vai te abençoar. Eu pedi isso aqui para poder depois escrever uma parada aqui para vocês. Que mais? Acho que é isso. Depois você procura lá o Jesus Cop. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Abre comigo aí em Mateus 4. Mateus capítulo de número 4. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Mateus 4, fala assim, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor e o seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, Pai, e a gente poder simbolicamente se sentar à mesa, Pai, e compartilhar do pão da palavra, Senhor. Nós queremos te pedir, fala conosco, ministra o nosso coração. Estamos abertos, Pai, sedentos, famintos por ouvir a Tua voz, a Tua direção, Pai. Obrigado por esses líderes, Senhor, líderes famintos, líderes que não pararam, Senhor Jesus, mas que querem avançar, líderes que têm fome, Pai, fome de crescimento. Líderes humildes, Pai, que não têm medo de se sentar e ouvir, Pai. Obrigado, Senhor. São esses que o Senhor levanta para falar, Papai.
Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas, esses homens e mulheres que estão aqui. E alinha o nosso coração, Pai. Nos revela a Tua vontade, Pai. E nos dá ousadia e coragem para viver a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Liderança, gente, ou o papel do líder, nada mais é, se a gente for colocar de uma forma bem simples, o papel de um líder é mover pessoas. Nosso papel é relativamente simples, é mover pessoas, é fazer com que as pessoas se movam. A figura que Jesus e a Bíblia vai usar é a figura de um pastor. Por que nós somos chamados de pastores? Porque é uma ilustração para uma função que hoje não é tão comum, mas era na época, de pessoas que cuidavam de ovelhas. E qual era o papel daquele homem? Mover aquelas ovelhas. O grande desafio do pastor não é simplesmente ficar olhando as ovelhas. Quando elas estão paradinhas lá comendo, é a parte mais tranquila. O complexo é quando você tem que movê-las. É tirar elas do aprisco, levar elas para comer e trazer elas de volta agora em segurança. E aí você tem aquele monte de ovelha querendo cada uma ir para um lado. E qual é o papel do líder? Mover pessoas. Então o seu papel é básico, é mover pessoas, é fazer as pessoas saírem do lugar. E existe duas estratégias para mover pessoas, tá? E aqui como igreja, tanto quanto na igreja, quanto na empresa, o seu papel é mover pessoas, e você vai poder usar essas duas estratégias nesses dois contextos, seja para mover alguém a comprar um produto, seja a mover alguém a vir para o ministério, vir para a igreja, aceitar Jesus, começar a viver uma vida dentro da igreja, se tornar um líder. Tudo isso é mover pessoas. E tem duas estratégias. A primeira estratégia que você pode usar para mover pessoas, eu vou usar uma palavra que ela tem uma conotação negativa, mas a forma que eu quero falar, ela não é tão negativa, ela só não é efetiva. A primeira forma de mover pessoas, e é a mais utilizada, é através de manipulação. A primeira forma de mover pessoas é através de manipulação. E eu não estou nem usando a palavra manipulação num sentido completamente negativo, daquelas pessoas maldosas, manipuladoras, né? Quando você fala, minha sogra é manipuladora, sabe? Não é desse sentido assim, tão negativo. Manipulação é quando você usa alguns artifícios, algumas recompensas ou punições para mover as pessoas. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, olha, eu quero te vender um livro. Então, o que eu quero? Eu quero te mover a comprar o meu livro. Então, eu posso usar artifícios de manipulação, que seriam, vou fazer o livro por R$10 para vocês. Ele é 30, mas vou fazer por R$10. É a famosa promoção. Promoção, ela é um artifício de manipulação. Eu estou te dando um benefício para te mover. Então eu vou dar um desconto de R$20, de 60%, para que você se mova e faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Ou eu posso usar um outro. Eu tenho um livro de casal, para casamento, por exemplo. Eu posso chegar e falar assim, olha, quem não comprar, com certeza vai divorciar. Então o que é isso? Manipulação. Eu estou dizendo para você, se você não comprar, se você não se mover na direção que eu estou pedindo para você se mover, você vai ser punido por não ter se movido na direção. Então, isso é manipulação. E nem sempre é negativa, como por exemplo, fazer uma promoção. Como por exemplo, no meu caso que trabalho com e-commerce, eu dar um frete grátis. Você dividir em 12 vezes. Ou na igreja, você prometer coisas. Prometer benefícios se a pessoa se mover. Isso é manipulação. E é exatamente o que está acontecendo nesse texto que a gente leu. Porque o diabo, ele trabalha através de manipulação.
Um dia eu cheguei na igreja, aconteceu um fato muito engraçado. Eu cheguei na igreja, num culto, e aí o ministro de louvor pegou para começar a cantar e tal. E aí ele falou assim, ele estava cantando uma música e tal. E aí, de repente, ele falou assim, está escrito, gente, em Mateus capítulo 4, verso de número não sei qual, que se você prostrado adorar, tudo você vai receber. Eu falei, cara, peraí. Foi Satanás que falou essa parada. Acho que ele procurou no Google, tipo, adoração. Ele viu o primeiro versículo. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Ele falou, é um princípio. O diabo trabalha com manipulação. E quais são os dois tipos de manipulação que existe? Primeiro, você resolver uma necessidade da pessoa. E segundo, você Segundo, você realizar um sonho da pessoa. Necessidade está ligada à dor. Sonho está ligado a prazer. Então, é dois tipos de manipulação. Vem, que eu vou resolver uma necessidade sua. Vem, que eu vou realizar um sonho seu. É as duas coisas que o diabo usou. Ele fala, cara, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele estava falando? Resolve o seu problema, cara. Usa o seu poder e resolve o seu problema. Eu quero ser agente de transformação na sua vida. Você está com fome, você precisa de comida. Cara, transforma a pedra em pães, resolve. Ou, cara, se prostra diante de mim, que eu vou te dar todos os reinos. Eu vou realizar. Você quer ser rei, não é? Não foi para isso que você veio aqui? Para ser rei, dominar sobre tudo? Se prostra diante de mim, eu vou te dar todos os seus, eu vou realizar o seu sonho. Isso são artifícios de manipulação. E, gente, isso move muito as pessoas, senão não haveria igrejas lotadas por aí. E várias usam esse artifício. Manipulação. Qual é o problema da manipulação? Primeiro, que essas pessoas, elas são movidas pelo o que você oferece. Elas são movidas pelo que você está oferecendo, seja tirar uma dor ou realizar um sonho. Ela está lá pelo que você está oferecendo ela. E a longo prazo isso vai ser um problema. Por quê? Porque para dar certo, a manipulação precisa ser cada vez maior. Cada vez maior. Você fala, poxa, mas você já me deu frete grátis, agora eu queria frete grátis e 10% de desconto. Poxa, mas você já dividiu em duas, divide em 3 dessa vez para mim, pô. Sabe aquele negócio, você dá a mão, ele quer o pé? Porque chega uma hora que aquilo que você deu de manipulação para ela já não é mais o suficiente. Por exemplo, se eu prometo, vem para cá que vou matar a sua fome, e quando a fome acabar? O que você vai prometer? Vem para cá que eu vou resolver o problema do seu casamento. E quando o casamento estiver bem? O que faz com que ela permaneça na sua igreja? O que faz ela permanecer debaixo da sua liderança, se ela já conseguiu o que ela queria? Você entende por que nós temos milhões de desviados na nossa nação? Porque elas entraram lá para resolver uma necessidade, e a necessidade foi resolvida. Ou não funcionou a propaganda que fizeram para ela, pare de sofrer, e ela saiu fora. Porque a gente usou manipulação. Não, vem para cá que você vai ser abençoado, e depois que eu for abençoado? Para que eu vou ficar lá? Já consegui o que eu queria? Já ganhei a promoção? Meu filho já se libertou das drogas? Para que eu continuo lá? Aí eu tenho que prometer mais alguma coisa. Aí eu tenho que prometer mais alguma coisa. Aí eu tenho que prometer mais alguma coisa. Isso aqui se torna infinito, gente. Infinito. Muitas empresas quebram com isso. Promoção, 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 até um ponto que já não é mais viável, ele já dividiu tanto, que ele está recebendo tão picado as parcelas das coisas, que ele já não tem mais condição de pagar, vira aquela bola de neve e ele falha. Porque ele só conseguiu se mover através de manipulação. Um problema ainda maior é que
As pessoas, elas não são fiéis a você, mas ao benefício que você traz para ela. A fidelidade dela não é a você. Não é a você, mas ao que você oferece. Se a gente fosse usar um exemplo, seria de um ônibus. Nós líderes somos motoristas desse ônibus, ou seja, nós movemos as pessoas. A pergunta é, as pessoas da sua igreja, célula, empresa, estão lá por causa de você ou por causa do caminho, a direção que você está indo? Porque se elas estiverem lá dentro somente por causa da direção que você está indo, quando elas acharem um ônibus mais rápido, elas pulam do seu e vão para o outro. Ou quando elas acharem um ônibus mais barato, elas pulam do seu e vão para o outro. Porque elas não estavam lá por causa de você. Elas estavam lá porque você está indo na direção que elas desejam. Elas estão lá por causa delas. Sabe, quantos relacionamentos são isso aqui, gente? Eu ministro muito para jovens, eu falo, moça, cara, não fique expondo o seu corpo. Porque senão ele vai namorar com você por causa do o quê? E o momento que seu corpo começar a envelhecer, ele pula do seu ônibus e arruma um ônibus mais novo. Porque ele não estava por causa de você. Ele estava por causa do que você, porque você manipulou ele, mostrando mais do que deveria para fazer ele se mover na sua direção. Entende? Que, pastor, se você está manipulando o seu povo, eles não estão lá por causa de você, mas por causa do que você oferece. E é só questão de tempo de alguém oferecer algo melhor, cara. É o que o pastor disse, se eles estão lá somente porque eu pintei a igreja de preto e por causa de luz, sempre vai ter uma igreja com mais luz. Gente, esses dias eu fui na Hillsong, meu. No final do culto abriu o teto. Eu falei, que droga, minha igreja ficou horrível agora, minha igreja não abre o teto. Os caras começaram a cantar uma música sobre as estrelas, meu irmão, e o teto abriu. Eu cantando, olhando para as estrelas, eu falei, meu Deus. Você entende? Que se a pessoa estiver na minha igreja por causa da estrutura que eu estou dando para ela, vai chegar uma hora em que vai ter sempre uma estrutura melhor. E o shopping vai ser sempre melhor. Então, a manipulação, ela funciona sim, mas ela requer que você sempre tenha mais, ela requer que você... a consequência é que as pessoas não são fiéis a você, mas ao quê? E ela dura por tempo limitado. É só questão de tempo da pessoa enjoar daquilo que você está oferecendo. A pessoa pode até vir porque você prega muito bem, mas é só questão de tempo de você virar um pregador comum. Porque ninguém consegue ficar tirando revelações domingo após domingo. Não é verdade? Por causa de você oferecer benefícios, você começa a ter um grupo de pessoas focado em si mesmo. Por quê? Porque ela não está lá por causa de você, ela não está lá para cumprir um propósito, ela está lá para ter um benefício. Então, quem é o amor da vida dela? Ela. Eu quero saber aonde eu me beneficio mais. E você tem um grupo de pessoas focado em si mesmo, que eu chamaria um grupo de pessoas idólatras. Porque o que é idolatria, gente? É eu arrumar um Deus que eu posso controlar. Idolatria, gente, é eu encontrar um Deus que vai abençoar os meus planos. Quando você encontra com uma pessoa idólatra, ela não é devota àquele santo, por exemplo. Ela não é apaixonada por aquele santo, de falar assim, eu daria minha vida por esse santo. Não, ela é apaixonada pelo benefício que aquela divindade está dizendo que vai dar para ela. Por exemplo, se a pessoa é devota de Santo Antônio, ela fala, nossa, eu daria minha vida para Santo Antônio. Não, eu daria minha vida para casar. Eu quero o benefício que ele me traz. Então, na verdade, ela não é apaixonada pelo ídolo, ela é apaixonada pelo ventre dela.
Entenda, gente? Adão e Eva não trocaram Deus pela serpente. Eles eram adoradores de Deus, agora eles adoram a serpente. Não, eles trocaram Deus pelo ventre deles. Eles eram adoradores de Deus e agora são adoradores do seu próprio ventre. Viu que a árvore era boa para se comer. Eles trocaram Deus pelo ventre, cara. Então, quando eu uso de manipulação, eu estou atraindo pessoas cada vez mais focadas em si mesmo. Focadas em como eu posso ter mais benefício. Como eu posso ficar mais confortável. Como eu posso ficar mais rico. Como eu posso ficar melhor. Por quê? Porque eu estou usando de manipulação. Eu estou dizendo, vem que você vai ser beneficiado. Vem que você vai ter lucro. Vem que vai ser bom para você. Esse é o artifício da manipulação e essas são as questões negativas. Quando eu uso de manipulação, eu começo a formar seguidores. Manipulação forma seguidores, gente. Só que, para nós fazermos algo extremamente relevante, não basta termos seguidores, nós temos que formar líderes. Porque se eu formo seguidores, eu sou a tampa. É só até onde eu conseguir crescer que a estrutura vai chegar. Quando eu formo seguidores, quando eu uso de manipulação, nunca a minha estrutura vai passar do meu tamanho. Sempre a igreja vai chegar no tanto que eu consigo pastorear, que eu consigo aconselhar, que eu consigo dar atenção e nunca vai passar disso. Por quê? Porque eu sou a própria tampa da minha estrutura. Porque eu só criei seguidores que estão lá só por causa do que eu posso oferecer. E eu crio uma relação, geralmente, de dependência com essas pessoas. Elas dependem de mim. Eu sou um ungidão. Fico todo feliz quando alguém liga e fala, ó, pastor, tem um demônio aqui, ninguém conseguiu expulsar e ele está falando seu nome aqui, ó. Que isso? Você não entende que o demônio está fazendo isso somente para mexer com o seu ego? Ele está fazendo de propósito, cara. Alguém liga e fala, pastor, vem orar, vem aqui orar. Gente, na moral, eu estou falando, ora você aí, cara. Jesus é o mesmo aí, é o mesmo aqui. O Espírito Santo está em você, está em mim. Ora aí. Ou põe no viva voz aí que eu vou. Gente, nós não podemos criar uma relação de dependência. Gente, igreja de sucesso não é quantas pessoas tem sentada no banco, mas quantas pessoas você enviou. Cara, porque você vai falar para mim que algum pai aqui que tem um filho de 40 anos morando em casa é um pai de sucesso? É quantos filhos casados você tem, formado em medicina, formado em direito, trabalhando por aí, fazendo outros filhos que você tem. Isso é sucesso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu uso de manipulação, eu crio seguidores e não líderes. Porque eles ficam atrás de alguém para eles ficar na dependência. Ora aí para mim, pastor. Ora aí porque eu vou fazer uma entrevista. Ora aí porque eu vou fazer o vestibular. Vai estudar, cara. Vamos orar, mas vai estudar, poxa. Mas porque eu usei de manipulação. Eu sou o abençoador, eu tenho a bênção na minha mão. Quando eu relo, as coisas acontecem. E aí eu vou usando isso como manipulação. E não que tudo isso seja mentira, que a oração de um líder não tenha poder, nada disso. Mas eu não posso usar isso de manipulação. Eu não posso usar isso para mover as pessoas. E eu não estou dizendo para você, nunca use isso. Eu estou dizendo para você que isso tem tempo limitado, que isso vai acabar, gente. Que muitas igrejas são totalmente rotativas, porque todo o artifício delas de mover pessoas é manipulação. E vai ser sempre rotativo, porque nunca vai ser suficiente o que você tem para dar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, essa é a estratégia satânica. E o pior de todos, geralmente isso é usado por líderes que têm uma mentalidade de agricultor. Por quê?
Porque qual é a mentalidade do agricultor? Para que ele planta? Para colher. O agricultor planta para ter lucro. É uma mentalidade de exploração. É uma mentalidade de exploração. O agricultor planta olhando para o lucro que ele vai ter. Então, eu uso de manipulação porque eu também quero ter benefícios daqueles que eu vou trazer através da manipulação. Seja um benefício financeiro, seja um benefício de status, de eu poder falar que eu sou pastor de uma grande igreja, que eu poder falar que eu tenho uma célula gigantesca, de eu poder falar que eu vendi tantos livros ou tantos do meu produto. A visão é de lucro, e não somente lucro no sentido financeiro, mas algum ganho pessoal através daqueles que virão. Então, eu planto nas pessoas, semeio nas pessoas, sim, mas porque eu quero colher e ter lucro através disso. É uma mentalidade de agricultor. Agora, existe uma segunda forma de mover pessoas. E eu queria apresentar ela para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão usar isso aqui. E isso aqui vai ser revolucionário na vida de vocês. Segunda forma de mover pessoas é através da inspiração. Você pode mover pela manipulação ou você pode movê-las por inspiração. Vamos lá. O que é mover pessoas por inspiração? Abre a sua Bíblia em Lucas 5, 4. Eu quero te mostrar uma parada bem interessante aqui, o processo que Jesus usa. Lucas 5, versículo de número 4. Lucas 5, versículo de número 4. Olha só o que diz. Quando terminou de falar, disse a Simão, depois seria Pedro, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quem está entendendo já? Se liga no processo de Jesus. Jesus usou um processo completamente inverso. Se o diabo chegou para ele e falou assim, se prostrado me adorares, tudo te darei, Jesus chegou e falou assim, eu te dou tudo. Eu vou encher seu barco, eu vou te prosperar, eu vou te enriquecer. E eu vou te apresentar um propósito. Só que esse propósito vale mais do que tudo que eu vou colocar dentro do seu barco. A proposta de Jesus é totalmente inversa. Eu vou te mostrar como eu posso te dar tudo. Mas o propósito que eu tenho para te apresentar é infinitamente maior, mais prazeroso do que tudo que eu posso te dar. Se ele fosse usar de manipulação, ele diria o seguinte, se você virar um pescador de homens, eu vou encher o seu barco toda semana de peixe. Topa? Ele não fez isso.
Ele encheu o barco deles. Por quê? Por que ele encheu o barco deles? Porque ele queria saber o nível de comprometimento daquele cara. Por quê? Não pescar a noite inteira, chegar frustrado e receber uma proposta. Quer virar pescador de homens? Ele olha para trás e fala, não está dando nada de peixe mesmo, vamos virar pescador de homens. Tipo, não passei em direito, não passei em medicina, não passei em educação física. Vou fazer seminário, não tem vestibular, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora eu quero ver, passou em direito, passou em medicina, passou em todas as grandes faculdades e falar assim, não, você pastor. Porque eu entendi que esse propósito é maior do que qualquer salário que eu possa ganhar. Era isso que Jesus estava fazendo. Eu faço você passar na USP, eu faço você passar na Unicamp, mas eu tenho um propósito. O que você quer? Porque Jesus não ia chamar o homem frustrado, que viu o ministério como uma forma de lucrar. Não, ele quer ver as pessoas que são capazes de abandonar coisas extremamente lucrativas por um propósito. O que Jesus comunica para eles? Jesus não comunica o que ele poderia oferecer. Jesus comunica o porquê dele. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Depois eu quero que você procure um homem chamado Simon Sinek. Eu vou apresentar aqui uma teoria dele muito legal e depois você pode ver no YouTube até a explicação dele, que é a original, que com certeza é muito melhor que a minha. Ele criou um conceito chamado The Golden Circle, né? O círculo de ouro. Faz aí 3 círculos aí no seu papel. Ele diz que o meio é o porquê. Ele diz que esse do meio aqui é o como. E aqui é o quê. Tá? Então você vai comunicar a sua igreja, comunicar a sua célula, comunicar na sua empresa. O tempo todo você está comunicando algo. E você pode comunicar nesses 3 níveis: o porquê, o como ou o quê. O que seria isso? Ele dá uma explicação muito interessante. Ele fala assim, por que a empresa Apple, por exemplo, ela é o que ela é, sendo que a Samsung, a Sony, a Panasonic tem o mesmo recurso, os mesmos profissionais livres para eles contratar, a mesma mão de obra, tem acesso à China, tem acesso à tecnologia. Por que eles se tornaram o que eles se tornaram e outras não se tornaram aquilo? Tendo tudo disponível. E ele começou a explicar isso. Por exemplo, quando você vê uma propaganda da Samsung, ela vai comunicar para você 2 coisas: o como e o quê. Então toda vez que você está assistindo uma televisão ou o YouTube, começa uma propaganda do novo Galaxy. O que eles vão falar para você? Olha, eu vou te entregar mais rapidez, tá? Agora é mais rápido, e é a prova d'água, tá? E o vidro agora não quebra, e a bateria dura não sei quantas horas, e você isso, e você aquilo, e vai ser bom para você. Então ele te dá todos os benefícios. Algumas partem para a questão do preço, e ainda vai ser em 12 vezes, e ainda termina dizendo, quer pagar quanto? O que eu estou comunicando? O quê? Ou o como. Beleza, funciona. Agora, se você assistir uma propaganda da Apple, é muito interessante. Eles sempre vão conversar com você no nível do porquê. Muitas vezes, você vê uma propaganda da Apple, que são 30 segundos, 28 segundos, não mostra nenhum produto. E aí, dos 2 últimos segundos, aparece um desenho assim de um celular. De um computador. Por quê? Porque eles não estão vendendo computador, celular. Eles estão vendendo o porquê deles. E qual é o porquê deles, por exemplo? O caso deles é inovação. Então, eles comunicam o tempo todo inovação. Nós somos uma empresa do quê? De inovação, de inovação, de inovação. Você gosta de inovação? Então você tem que colar com a gente, porque a gente gosta de inovação. E se o seu porquê é inovação, você é um cara atualizado, você quer estar sempre atualizado, nós somos uma empresa de inovação, atualizada. Então vem com a gente, vamos andar junto, porque o seu porquê é o mesmo que o meu porquê.
Então, como eles comunicam a nível de porquê, eles começam a ter pessoas que concordam com o porquê deles, não com o benefício que eles trazem. Porque se eu estou usando um Samsung que dura a bateria 2 dias, cara, se a Panasonic lançar um que dura 5, o que eu faço? Eu troco. Agora, um usuário de iPhone troca? Os caras são um xiita, meu irmão. A bateria deles dura 3 horas e eles não trocam. Os caras andam com um carregador a mais, assim. Mas, cara, essa empresa comunica algo sobre mim. Ela tem o mesmo porquê que eu. Você já reparou, quando você está no aeroporto, que as pessoas estão sentadas lá esperando o avião e de repente elas abrem assim um Apple? Meu irmão, elas não estão fazendo nada. Elas não estão trabalhando, só que elas estão abrindo para quê? Para comunicar. Eu tenho o mesmo porquê. Essa maçã aqui me representa. Eu sou um cara inovador, eu sou um cara atualizado, eu sou um cara da tecnologia. Eles estão mostrando algo sobre eles. Já viu alguém abrindo, assim, com bastante orgulho, um HP, assim, ó? HP. Tem um Dell. Ele tem o Dell porque a empresa deu para ele, cara. Ele tem um HP porque estava na promoção. Porque o HD era maior. Porque o processador era não sei das quantas. Ele tem um Dell por causa do quê? E não por causa do porquê. Por exemplo, já viu alguém que é fiel à moto Honda? Não. Se a Yamaha lançar uma melhor, eu troco. Se o financiamento da Yamaha estiver melhor do que o da Honda, eu compro. Você pesquisa preço. Os caras da Harley Davidson nunca pesquisam preço. Sabe quanto tempo demora para você comprar uma Harley Davidson? Você vai lá na loja, demora 6 meses para chegar. Se você for na Honda e não tiver a moto, você vai na Yamaha e você vai comprar, cara. Por quê? Porque você não está interessado e você nem sabe qual é o porquê da Honda. Você sabe qual é o que da Honda. Moto, bis, contudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Econômica. Só que se lançarem uma mais econômica, o que eu faço? Eu troco. Porque eles estão me manipulando a comprar o produto deles. A Harley Davidson sempre comunicou o porquê. Você está com 50 anos, mas vai parecer que você tem 30 quando você está andando. Eu sou jovem, cara, sou aventureiro. Entendeu? Eu vou andar pelo Brasil inteiro aí assim, ó. Não sei o quê. Com minha blusa de couro, tal. Comunica algo sobre algo que eu creio. E que essa empresa está dizendo que ela crê também. E eu sigo ela porque... Gente, tem gente que tatua o logo da Harley Davidson no braço. Já viu alguém que tatuou Yamaha? Que é Yamaha? Ninguém, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí tem algo muito poderoso, que é o quê? Eles descobriram que a parte do cérebro responsável pelo porquê é uma parte que não é responsável por linguagem. Ou seja, a parte que é responsável por linguagem, ela é racional, ela é a parte que faz aquelas pesquisas, sabe? É a parte racional. A parte do porquê, que é a parte de crença, que é a parte de fé, não é responsável por linguagem. Então, geralmente, você pergunta para a pessoa assim, mas por que você não troca de iPhone, cara? Ele não sabe responder. Ele fala, cara, porque eu gosto, cara. Porque, sei lá, porque eu gosto de iPhone. Mas, cara, o outro está mais barato. Mas ele não sabe. Se ele souber dar uma explicação lógica, é porque ele não comunicou, ele não conectou através do porquê. Por que você está naquela igreja? Esses dias eu encontrei com um rapaz e falei assim, e aí, onde você está indo? Eu estou indo lá na Batista tal, né? Falou para mim. Eu falei, que legal, cara. E aí ele já soltou o porquê ele estava lá. Cara, o ministério infantil lá é muito bom, cara. Nunca vi nenhum ministério infantil melhor. Eu falei, que legal. Quando seus filhos crescer? Para qual igreja você vai? Aí tiver um ministério de adolescentes melhor? Quem está entendendo o que eu estou falando?
Agora tem gente que fala assim, por que você está naquela igreja? Cara, não sei, quando eu entro lá, cara, quando aquele pastor fala, algo queima dentro de mim, cara. Sabe por quê? Que ele não consegue pôr linguagem, porque ele comunicou através do porquê com aquele pastor e com aquela igreja. A mesma coisa que aqueles caras creem é o que eu creio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Inspiração vem através do porquê, não através de manipulação. Você o tempo todo comunica o seu porquê e pessoas com o mesmo porquê começam a se juntar a você. Pessoas que concordam com o que você concorda, que creem que você crê, começam a chegar perto de você e começam a estar ao seu entorno. Eu vejo isso acontecer de forma muito clara com meu pai. Qual é o porquê do meu pai? O porquê do meu pai é propagar o reino de Deus através das famílias do Brasil. Tá? É implantar a cultura do reino de Deus em cada casa do Brasil. Então o porquê dele se chama família. Quem que você acha que se aproxima dele? Você acha que pastor divorciado se aproxima dele? Convida ele para pregar na igreja dele? Não. Por ele comunicar tanto o porquê, automaticamente pessoas apaixonadas por família começam a chegar perto dele. Pessoas que tiveram o casamento restaurado, todos começam a se aproximar perto dele. E agora, não por causa dos benefícios que ele tem, mas por causa de um propósito. Meu irmão, e aí você está formando um grupo imparável. Imparável. Jesus chega e fala, cara, eu estou num propósito aqui na terra, pescar homens. Quer entrar nesse propósito? Ele comunica de forma muito clara, eu dei uma demonstração aí de peixe, mas eu não estou nem aí para peixe, eu estou atrás de homens. Quer entrar nesse meu propósito? Qual é o benefício? Não interessa qual é o benefício, interessa o propósito. As pessoas começam a vir por causa do seu porquê e não por causa do seu o quê. Comunique o seu porquê. Segundo, elas são fiéis a você, pois elas têm o mesmo propósito que o seu. Aqui, o nível de fidelidade é gigantesco. Gente, nós temos que parar de usar os benefícios de manipulação e começar a nos mover por inspiração. E você vai começar a ter pessoas fiéis do seu lado. Pessoas fiéis, porque elas sabem o porquê elas estão ali. Elas não estão ali por um salário, cara. Elas não estão ali por uma promoção. Elas não estão ali para usar você como trampolim. Elas estão ali por causa de um propósito estabelecido no coração delas. E elas descobriram que o seu é o mesmo que o delas, cara. E elas conectam com você nesse nível. Portanto, não contrate pessoas por habilidade. Não coloque pessoas no ministério por habilidade. Não. Coloque pessoas no ministério que têm o mesmo porquê que o seu. Cara, canta muito bem, mas tem o seu porquê? Tem o porquê da igreja? Tem o porquê do movimento Jesuscope? Quer se parecer com Jesus e formar Cristo nos outros? Não. Então não interessa a sua habilidade, não vai dar certo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você coloca pessoas na sua igreja, cara, que são muito habilidosas, mas que não têm o mesmo propósito que o seu. O seu líder de jovens tem o mesmo propósito que o seu? O seu auxiliar está no mesmo propósito que o seu, cara? E talvez a pergunta seria até anterior, né? Eles sabem qual é o seu propósito. Mas nós vamos chegar lá. Quando você comunica através do porquê, você gera uma conexão muito forte. Você gera uma conexão muito forte com as pessoas. É o que eu falei. A pessoa fala, cara, eu não sei porque e acontece muito comigo, porque como no movimento Jesuscope a gente comunica o porquê
o tempo todo, em tudo que a gente está fazendo? Acontece muito comigo, de pessoas, hoje no posto, uma pessoa me parou, Douglas, não, cara, eu gosto muito quando você fala, não sei o quê. Tem um cara que me pegou pelo ombro, ficou me balançando, falou assim, cara, quando você fala, algo queima dentro de mim, cara. O que significa isso? Nem ele sabe o que significa isso. Mas o que ele está querendo dizer, eu já entendi. O seu porquê é igual. Gente, você já começou a ouvir alguma pessoa no YouTube, em algum lugar, que você falou, cara, é isso, vontade de entrar lá, abraçar o cara, dar um beijo na bochecha dele. Quem já sentiu isso? Por quê? Você achou alguém que tem o mesmo propósito que o seu. Gente, qual que é o casamento ideal? Pessoas com o mesmo propósito, cara. Se as pessoas parassem de casar por manipulação e começassem a casar por propósito, gente, mudaria tudo. Porque elas não ficariam mais uma de frente com a outra achando benefício. Pô, parece que eu não tinha reparado que sua orelha é uma maior que a outra. Você dá uma engordada aí, vai se esse peito caiu, peraí, deixa eu medir. Pega uma régua, pô, o peito caiu um pouco aí. Está dormindo de sutiã? Elas parariam de ficar um de frente com a outra achando defeito, elas começariam a ser casadas ombro a ombro, olhando na mesma direção, cara. Não dá tempo de achar defeito nela, porque nós estamos achando, cara, nós estamos em direção ao reino de Deus aqui, cara. Nós estamos implantando a cultura do reino de Deus. Não dá tempo de achar defeito no outro, cara. Propósito. Você entende que a pessoa entra lá e fica assim, pastor, não gostei do louvor, não gostei do... Que louvor estranho, por que fulano errou uma nota ali, o pastor errou uma palavra no português, nossa, o pastor comendo S, não sei. Mas por quê? Porque ela está lá por causa de benefício, não está lá por causa de propósito. Porque se ela estiver lá por causa de propósito, ela já quer dar aula de português, ela já quer ajudar o ministério infantil, ela já quer entrar no louvor então para resolver, tal, porque ela está lá por causa de um propósito. Comunique o seu porquê. Você vai ter conexão muito mais forte com as pessoas. Você não forma seguidores, você forma líderes. Porque as pessoas não estão lá por causa dos benefícios. As pessoas estão lá por causa de um propósito. Você entende a diferença que o tempo todo Jesus deixa muito claro da multidão e dos discípulos? A multidão estava lá por causa do pão, por causa da cura, por causa do show. Elas estavam lá por causa delas mesmas. Os discípulos estavam lá por causa de um propósito. Para quem iremos? Se só tu tens o meu propósito eterno. Agora que você revelou para nós o propósito eterno, o que a gente vai voltar para fazer? Pescar. Como que eu vou pescar agora? Que eu descobri que eu posso mudar o mundo inteiro. Como que eu vou voltar a ficar trabalhando das 8 às 5 para ganhar dinheiro para comprar uma casa na praia se eu descobrir que eu sou eterno? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles ainda estavam lá por causa... E Jesus fala, eles estão aí por causa do pão. Então quando Jesus é duro, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. Todo mundo vai embora. Porque eles estavam lá por causa do benefício, apertou, eles vão embora. Agora, discípulo que está lá por causa do propósito, não vai embora, cara. Porque ela não está naquele ônibus por causa do caminho, ela está naquele ônibus por causa de um propósito. E o propósito não vai mudar. Forma líderes, e por último, esses líderes que comunicam seu porquê, eles não têm mentalidade de agricultor, eles têm mentalidade de jardineiro. Qual a diferença, Douglas? Como eu disse, o agricultor ele planta para ter lucro. Ele planta para colher e vender. O jardineiro planta pelo prazer de ver as coisas crescerem. Jardineiro nenhum planta para vender. Um jardineiro não planta uma rosa para cortá-la e vender. Ele planta uma rosa para ficar olhando e falar, cara, essa rosa mais linda que eu já plantei na minha vida. E ele poda porque ele quer que aquela rosa fique maior ainda. Nós fomos criados por Deus para sermos jardineiros. Os capítulos mais importantes da Bíblia, gente, são Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, porque é antes da queda e depois do milênio. É o propósito
que o homem tinha e o propósito que o homem vai ter, que é o mesmo. O que a gente foi feito para ser, gente? Em Gênesis 1 e 2, jardineiros. Adão não foi chamado para ser um agricultor. Deus dava a provisão. Ele só fazia tudo ao redor dele crescer. Cara, imagina maridos jardineiros que entram em casa não para ter lucro na cama, não para ter lucro, mas ele tem prazer de ver tudo ao redor dele crescer, a esposa crescer, os filhos crescerem. Pelo qual é o benefício? O prazer de ver crescer. Imagina pastores que tem só um prazer, cara, ver o outro crescer. Por que você está fazendo isso, pastor? Porque eu quero ver você crescer, cara. E o que enche o meu coração é você crescer. Gente, não existe prazer no mundo maior do que ver Cristo formado em alguém, cara. Nós fomos chamados para ser jardineiro. E eu fico muito impressionado quando em João 20 eu leio, cara, que Maria chega no túmulo correndo e Jesus não está lá, cara, ela fica desesperada. E de repente ela sai, o anjo fala com ela e ela sai. E aí um homem fala, Maria, e está escrito assim, e ela pensou que fosse um jardineiro. Jesus parece com o quê? Jesus é o maior jardineiro que já existiu, cara, a ponto de ele dar a própria vida como adubo para o nosso crescimento, cara. Ele disse, eu não consigo viver sem ver vocês crescerem, cara. Paulo diz, cara, eu queria muito estar com Cristo, isso seria benefício para quem? Para mim, mas eu abro mão até mesmo de estar com Cristo nesse momento, para ficar aqui, para formar Cristo em vocês, cara, porque era um grande jardineiro. Eu me fiz disso para fazer essa galera crescer, eu me fiz daquilo para fazer aquela galera crescer. Eu nunca estive no meio de vocês para lucro pessoal, é somente para o crescimento de vocês. Eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, cara. Era um jardineiro, cara. Tiago vai falar, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem feito agricultor, para benefício próprio. O dia que vocês aprenderem a pedir como jardineiros, Ele vai fazer tudo o que vocês pedirem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Agora, o que fazer diante disso? Tenho 7 minutos, vamos lá. Primeiro, escreva o seu porquê, tá? Para você poder comunicar, escreva o seu porquê. Você precisa bolar uma frase que defina o seu porquê, o porquê da sua igreja. A pergunta é muito simples: para que mais uma igreja? Por que tem sua igreja? Para adorar a Deus. Tem um monte para adorar a Deus. Fecha a sua, vamos ficar junto numa lá. Por que tem a sua igreja? Me conta, me fala. Tem que pôr numa frase. Por quê? O porquê? Qual é o propósito, cara? Qual é o propósito? Além do geral, é lógico que é para adorar a Deus. É lógico para cumprir o ID, mas o porquê da sua igreja. Tá? Escreva. O porquê, geralmente, ele começa com nós cremos que. Tá? Então, se você quiser, para ajudar, nós cremos que. E aí depois você pode até suprimir essa parte e falar direto. Eu vou falar para vocês ou do Dizascope, para vocês terem como ideia aí, tá? Se você quiser anotar aí, eu vou deixar você anotar, só não copie o meu porquê, tá bom? No Dizascope, nós cremos que somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. Ok? Então se quiser anotar aí, pode anotar para depois você ter ideia. Somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. Beleza? Esse é o porquê do Dizascope, é o porquê que a gente existe, é o que a gente crê. Você pode começar, nós cremos que somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. Tá? E no meu caso eu suprimo isso daqui para ficar mais curto, quanto mais curto melhor. Somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. É o que nós acreditamos. Que nós vamos manifestar o reino de Deus através da imitação de Cristo. Ponto. Aí vem o como. Tá? E é legal você escrever também o seu como. A pergunta é, beleza, isso é o que você crê. Como você manifesta essa crença? Como fazer isso virar realidade?
E aí o nosso como é mobilizando pessoas, principalmente jovens, ao entendimento inteligente do Evangelho, que gera fé, santidade, manifestação de poder e uma mudança na sociedade. Então, eu acredito que somente com a cópia autêntica de Jesus manifesta o reino de Deus na terra. Como que eu manifesto a minha crença? Mobilizando, e geralmente vai ser um verbo, tá? Que é algo que você faz. O como é algo que você faz mesmo. Aqui é algo que você crê, aqui é algo que você faz. Mobilizando jovens ao entendimento inteligente do Evangelho, que gera fé, santidade, manifestação de poder e mudança na sociedade. Então, eu creio nisso, e para manifestar essa crença, eu faço isso. Tá? Eu mobilizo jovens ao entendimento inteligente do Evangelho. Beleza? Mobilizo. Pra você lembrar. Tá? Agora, você tem que definir por último o seu o quê? E o que eu faço então? Agora, o meu o que tem que manifestar o que eu creio. Muitas vezes nós somos traídos aqui, porque aparecem oportunidades da vida e você pega, mas essas oportunidades não comunicam o seu porquê. E aí as pessoas ficam confusas. Do que você crê no final? Porque você está fazendo algo que não revela o que você crê. Então, o meu o quê? Então, o que eu uso para mobilizar jovens ao entendimento inteligente do Evangelho? Eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o YouTube, eu uso o Twitter, eu uso livros, eu faço conferências. Que mais? Eu tenho um box de assinatura para o pessoal ler livros. Agora pergunta, até mesmo aqui dentro agora, o que eu coloco no Insta? O que eu coloco no Facebook? O que eu publico o que livro que eu indico ou que eu escrevo? Todos estão relacionados ao meu porquê. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, a editora me liga lá. Acho que é Thomas Nelson. Cara, tem um livro aqui que já vendeu 1 milhão. É um best-seller. Quem pega, vende muito. Vou dar um exemplo, tá? Não me ligaram. Casamento Blindado. Sério, vende muito? Cara, eu vou dar um descontão para você. Tal. Quer vender? Qual é a minha resposta? Não! Porque eu não estou nessa parada pelo dinheiro. Eu estou nessa parada pelo meu porquê. E esse livro, apesar de ser ótimo, não comunica o meu porquê. Pai, vi um livro aqui para você vender, cara, que tem tudo a ver com o seu porquê. Casamento Blindado, começa a vender aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, grava isso no seu coração. Não existe clínico geral famoso. Não existe. Só existe especialista famoso. É o melhor neurologista. E muitas vezes infantil. E muitas vezes na área da escola. Você tem que nichar. Você tem que saber quem você quer alcançar. E qual é o seu porquê. O meu porquê é formar pessoas que se parecem com Jesus, fazendo elas entender de forma inteligente o Evangelho. Então eu só vou por livro que tenha a ver com isso, e na conferência só vai quem tem esse porquê. Nós colocamos ano passado na Bíblia da Paz 3.500 jovens que têm esse porquê, gente. Que tem esse porquê. Eu não dei nenhum benefício. Não era tão baratinho assim. Por quê? Porque quem quer vai, cara. Quem quer vai. Agora, se você se mover por causa do dinheiro, por causa da necessidade, e não se mover por causa do propósito, você não vai ter nenhuma das duas coisas. Agora, se você se mover por causa disso daqui, ele disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto deixa comigo. Foca no propósito, e a provisão eu mando. Porque você acha que eu colocaria o projeto no coração de um filho meu e deixaria ele passar fome? Que tipo de pai sou eu? Gente, comunique o seu porquê, em tudo. Escreva na parede.
maior ambição das nossas vidas, se parecer com Jesus. A pessoa vai entrar na sua igreja e falar, cara, eles querem se parecer com Jesus, isso é o que eu mais quero. De repente essa pessoa entra e ela é uma bomba na vida da igreja, cara, porque ela está lá por um propósito, não pelo benefício. E apitou aqui. Parei. Ih, parou, posso continuar? Estou brincando, pode encerrar. Quem está entendendo? Então você escreve os seus o quê? E isso daqui é maravilhoso para você aprender a falar não. Cara, igrejas, empresas, carreiras, não ruim por causa de falta de oportunidade, mas pelo excesso delas. Esses dias chegaram para mim e falaram assim, cara, olha que legal isso aqui, um fornecedor, uma pulseira, gente, que era um carregador de celular, cara. A pulseira, assim, tinha um fechinho mó bonito de couro, assim. Aí você fazia assim, era um cabo USB e entrada no iPhone ou no Samsung, ou nos outros. Eu falei, cara, que louco isso e tal. Quer colocar no Dizescope? Eu falei, não. Porque não tem a ver com o meu porquê. Mas vai vender muito. Não. Vamos fazer o encontro profético, não sei das quantas? Não. Traz o pregador, não sei das quantas lá, que faz aparecer dente de ouro. Não, cara. E eu não estou dizendo que eu não concordo com ele, estou dizendo que ninguém deve trazer, não estou dizendo que ele não é de Deus, eu estou dizendo que Deus me chamou para mobilizar pessoas ao entendimento inteligente do Evangelho. Foi isso que Deus me chamou para fazer, cara. E eu vou ficar na minha porção. Eu termino dizendo para você o seguinte: seja você, cara. Seja você, não queira ser mais ninguém, seja você, o poder está em você ser você. Deus não errou ao te criar, Deus não errou a colocar esses gostos na sua vida estranho, Deus não errou em colocar você no Brasil em 2018 com a condição financeira que você tem. Ele tem um propósito, um público específico para você alcançar, que eu não vou alcançar. Gente, entenda uma coisa, Adão não é um homem, Adão era um ser coletivo. Diz assim, Deus criou homem, mulher os criou e os chamou Adão. Adão não era uma pessoa, Adão era um ser coletivo. Nós não fomos feitos para viver, nós fomos feitos para conviver. Ele nos criou a imagem dele, ele é 3. Nós fomos feitos para andar em bando. Agora entenda algo, Cristo é um ser coletivo. Jesus Cristo é uma pessoa que deu a vida como indivíduo para se tornar nós. Ele era eu, mas ele não se contentou em ser eu, Jesus Cristo. Ele morreu para virar nós, o Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo agora. E o que isso significa? Por que na ceia o pão é partido e dá um pedacinho para cada um? O que isso significa? Cada um tem um pedaço da revelação de quem Cristo é. Se você deixar de ser você, a gente perde um pedaço da revelação de quem Jesus é. Se você ficar imitando os outros, a gente perde um pedaço da revelação de quem Jesus é. Seja você, cara. Você gosta de barba? Usa a barba, cara. Não importa quem te chame de muçulmano, usa essa barba. Não importa que tem umas igrejas que não te chamam para pregar. Ó a ferida já falando aqui. Tô brincando. Um dia me tiraram do cartaz. Seja você, cara. Porque tem um público exato, que tem o mesmo propósito que o seu, que está esperando você se manifestar, cara. Entenda, gente, Jesus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que milhões e milhões de cópias dele espalhados pela terra não conseguem revelar ele em sua totalidade. Você tem um pedaço de quem Cristo é. Seja você, cara. Seu propósito está ligado a quem você é. Quem é você, cara? Quem é você?
Descubra esse porquê, o seu porquê, o porquê da igreja que você lidera, o porquê do grupo que você lidera, o porquê do movimento que você quer começar, o porquê do movimento que você lidera, o porquê da sua empresa, o porquê desses produtos que você vende, e comunica o porquê, cara. Não vamos mais manipular pessoas, vamos inspirar pessoas. Eu vi um pastor aqui contando que um dia ele foi para Israel, e ele estava andando lá numa região montanhosa de Israel, lá conhecendo, e de repente ele viu um pastor vindo e gritando e tocando as ovelhas, tal, né? Gritando, vai, vamos, tal. E ele assobiava e levando as ovelhas. E aí ele parou e pediu para o cara perguntar para o cara, mas que estranho, eu sempre ouvi lá no Brasil, né? E até que ele achou que era mentira dos pregadores, né? Eu sempre ouvi no Brasil que pastor vai na frente e as ovelhas vêm seguindo ele, né? Aí o cara respondeu, não, é que eu não sou pastor, eu estou levando essas ovelhas para o abate. Espero que você tenha entendido a ilustração. A gente tem que ser o último a comer, gente. A gente tem que ser o primeiro a servir e o último a comer. A gente só primeiro está vivendo o nosso porquê, para depois começar a ter gente seguindo a gente. A gente tem que ir na frente, fazer primeiro. Se estiver envenenado, a gente morre antes. Somos pastores, cara. A gente lidera por inspiração e não por manipulação. E vai ser poderoso o que Deus vai fazer através de vocês, cara. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, quero orar junto com vocês.